Fala, traders, estamos aqui para mais uma live. E eu queria saber primeiro aí se o som tá ok, se estão me ouvindo, antes que eu fique falando aqui e ninguém escute. Beleza, então, tudo certo? Vamos lá. Vamos começar então mais uma live aí, lembrando que a gente fez a primeira live, que foi uma aula a respeito dos 5 passos, né? Quais são os 5 passos para você conseguir parar de perder dinheiro no trade e se tornar lucrativo. Mas foi de uma forma a tentar entender, né, mostrar para você, na verdade, o quanto é necessário esses passos e por que, né, esses passos são necessários, qual que é a realidade do mercado de trade no Brasil, que é bem desafiador, né, como ah, pôde ver naquela aula, é bem desafiador. Existem aí uma imensidão de traders iniciantes que iniciam, estudam, fazem cursos, começam a consumir conteúdos gratuitos, vão para conteúdos pagos e mesmo assim não conseguem sobreviver, na grande maioria das vezes, nem 300 pregões. Então essa é a realidade mesmo do mercado de trading no Brasil e isso é até similar em outros lugares, tá? Não é só no Brasil mesmo. Mas fato é que a pesquisa que foi feita aqui, ela mostra efetivamente isso, né? Essa dificuldade grande do trader realmente ser lucrativo. E eu prometi, né, que nessa aula a gente ia começar a se aprofundar em relação a esses 5 passos, que são bastante importantes, né? E naquela aula, se você não assistiu, ainda tem disponível lá no YouTube para assistir, para ter esse contexto, né, de entender realmente a realidade do trader, por que precisa dar esses 5 passos. Mas vamos hoje nos aprofundar em relação ao primeiro passo, ok? É isso que a gente vai falar hoje. Lembrando que quem ficar até o final da aula, eu tenho um presentinho. Aqui, quem é realmente trader, quer ser trader, fazer do trade a sua profissão, vai gostar bastante aí desse presente, porque é uma coisa mais prática, né? Um entendimento mais prático ali direcionado mesmo para o trader no campo de batalha, que é onde interessa, né? O campo de batalha é o que interessa. Então vamos lá, eu já vou começar fazendo, vou compartilhar aqui a tela e já vou falar, como eu falei na outra aula, que eu sou trader, né, há mais de 15 anos. Sei bastante operar, sei comprar dólar, vender dólar, mas talvez exista uma certa dificuldade aqui com relação à plataforma, né, do Zoom, porque eu fiz durante 15 anos, foi isso que eu fiz da vida, né? Operar mercado não foi ficar fazendo conteúdo aí para a internet. Então, me perdoem já antes, mas vamos lá, vamos tentar, que vai dar certo aqui. O importante é passar o conteúdo, você prestar atenção e realmente sair com conhecimentos adequados para fazer diferença no campo de batalha para você aí na sua vida, certo? Então vamos lá que eu vou compartilhar a minha tela, a gente vai começar agora. Bom, estão vendo aí minha tela? Tá vendo aqui o slide compartilhado? Consegui? Dá um feedback aí para mim, por favor. Beleza. Então estão vendo aí, né? Então vamos para a primeira aula. Também, né, como desculpa, a segunda aula que vai falar sobre o primeiro passo. A primeira aula falou sucintamente sobre os 5 e também é como fazer do trade a sua profissão. E a gente vai continuar neste segmento até o final dos 5 passos. Mas agora nós vamos falar sobre o primeiro passo, que é chamado de alinhamento. E o primeiro passo, lá vou eu aqui, ó. Pronto. O passo alinhamento, né, porque é o primeiro passo, ele é dividido.
em duas categorias, tá? Eu dividi ele por categoria alinhamento raciocínio e alinhamento estrutura. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre alinhamento raciocínio, que vai falar, né? Ele vai abordar a mentalidade. E é uma coisa bastante importante, tá? Porque a mentalidade é realmente o passo inicial. É como você enxerga aquela realidade que se apresenta para que você possa tomar atitudes, você vai tomar atitudes baseado nessa mentalidade. Então, obviamente que essa mentalidade ela é extremamente importante estar ajustada para enfrentar a realidade, né? E a gente tem um grande problema em relação ao nosso mercado, que é a dificuldade de se entender a realidade pelo que é apresentado, né? Principalmente aí na internet, nos cursos. Então existe uma dificuldade bastante grande e a gente vai entender isso aqui passo a passo aqui nesse alinhamento raciocínio. E por que que esse passo é necessário para o trader que quer ser lucrativo e quer contar uma história diferente da imensa maioria? Né? Por que que é necessário esse passo? Porque a mentalidade errada leva o trader a direcionar suas ações através das suas crenças, fazendo com que ele haja baseado em uma fantasia e não no mercado real, né? Então a mentalidade errada vai direcionar a atitudes baseadas em uma fantasia. Então, existe aí um grande problema. Porque se você já começa resolvendo problemas fantasiosos, você não resolve problemas reais. Isso acontece muito, muito com trader iniciante. E não só trader iniciante, tá? Trader que já está há bastante tempo no mercado porque mantém crenças erradas. E a gente vai entender aqui que crença é algo que atrapalha bastante o enfrentamento, né, do trader com relação ao mercado que ele vai se encontrar. Então, e qual que é o problema disso? Então, imagina alguém que desenvolve câncer acreditar que tomar suco de laranja todas as manhãs é a forma mais eficiente de curar o câncer. Imagina, né? Aqui existe um exagero na apresentação, né? Mas é para ficar bem claro qual que é a situação real. Se você acredita em alguma coisa que não funciona no campo de batalha, você tem um problema sério. E muito provavelmente, como trader, você não vai conseguir passar aí os 300 pregões, né? Então, no mercado é igual. Crenças são capazes de piorar a probabilidade, que já é baixa, né, no nosso caso, no nosso mercado, de ser lucrativo, certo? E é realmente capaz, e vamos entender aqui como que isso acontece. Então, existem alguns tipos de crenças que podemos observar que é mais comum dos traders iniciantes a apresentarem, né? Que são as crenças erradas por má orientação. Então, o trader ele começa, né? Ele conhece o mercado através da internet ou por amigos e já vai para conteúdos gratuitos normalmente, né? Quando ele está no conteúdo gratuito, já é apresentado para ele muitas vezes, algumas, né? Dependendo, obviamente, daquilo que você consome, mas garanto que a maioria esmagadora é um conteúdo que não vai te ajudar muito, né? Ele ajuda no entendimento de determinadas técnicas, mas ele não ajuda no entendimento do mercado real no campo de batalha, naquilo que realmente vai fazer diferença. Então, acaba sendo bastante importante para você conhecer a técnica, para você entender como funciona, mas não te prepara muito bem para como essa técnica pode ser usada de forma efetiva para entender variáveis importantes que fazem precificação no ativo que você opera. Então, o primeiro ponto aqui é que já começa muitas vezes com uma orientação errada, já no conteúdo gratuito. Só que esse conteúdo gratuito ele direciona a um conteúdo pago normalmente. E aí o trader, né, pela aquela necessidade, vai fazer aquela
compra daquele treinamento para entender melhor, né, e tentar melhorar o seu entendimento para, obviamente, garantir maior probabilidade de sucesso aí no mercado. Mas nesse conteúdo pago também são apresentadas uma orientação errada. E entenda, não é a técnica mostrada de forma errada, normalmente. A técnica é muito bem apresentada, muito bem ensinada, mas não a adequação disso para o mercado real. O campo de batalha, que é onde o trader vai realmente garantir o sucesso ou o fracasso. E a grande maioria, a imensa maioria, é para o fracasso para traders iniciantes. Então, por exemplo, você deve operar como um institucional, os grandes players. Eu até discorri um pouquinho a respeito disso na outra aula, né? Então, isso é uma crença errada por má orientação, que fala a respeito de você operar como institucional. Só que existe uma diferença ah, extremamente relevante de um trader institucional para um trader pessoa física, né? Um institucional, ele tem uma estrutura absurdamente diferente do trader pessoa física, né? Ele tem lá um setor de risco que vai protegê-lo, então só o setor de risco já é uma diferença absurda, porque o trader pessoa física, ele está totalmente envolvido na operação dele, e ele tem que tomar a decisão de zerar. E isso é bem ruim, né? Isso é bem. Traz uma dificuldade muito grande, porque ele está envolvido emocionalmente naquela operação. E mesmo assim ele tem que sobrepor isso, né? E ter alguns gatilhos para que ele possa vencer, né, essa emoção e assim conseguir zerar. Muitas vezes você não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer isso, né? Inclusive, principalmente, se ele não adotar os 5 passos que eu tento passar aqui para vocês. Então, vamos lá. Além do setor de risco, a gente tem o cara lá que é especialista em determinado setor, que tem um network muito forte em determinado setor, um economista de bastante gabarito, gente bastante experiente, gabaritada para operar, para entender as relações, com um network muito forte, uma estrutura financeira completamente diferente, né? O trader pessoa física ele tem que tirar todo o dinheiro que ele faz das operações dele, né? Isso não acontece no institucional, ele vai ganhar mais se ele apresentar uma boa performance. Mas se ele não apresentar uma boa performance, ele não vai perder dinheiro, né? Então existe uma diferença absurda em todos os sentidos, seja estrutura, seja psicológica. Então, existe uma crença errada por má orientação, dizendo que você deve operar como institucional, sendo que é impossível você operar como institucional. Até a sua própria capacidade de operar determinados ativos é completamente diferente do institucional. Existem também as crenças por preferência. Então, por exemplo, o tape reading me diz que o player está fazendo, por isso é o melhor. Então, o tape reading ele visa realmente você entender uma ação de determinado player e tentar se escorar nele para você conseguir garantir alguns pontos ali, por exemplo, no dólar. É, mas qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que você nunca vai saber realmente o que o player está fazendo. Você tem alguns momentos em que você pode realmente se aproveitar disso e muitas vezes você vai tentar se aproveitar disso e não vai dar certo. Naturalmente, como é o mercado, porque é um mercado competitivo, é um mercado de risco, é um mercado de probabilidade, não é um mercado de algo certo, né? E na análise técnica conta a história do preço que se repete, por isso é a melhor, né? O grafista falando isso. Então, o cara que gosta do tape reading, ele vai defender lá o peixe dele por preferência. E o cara que gosta da análise técnica, ele também defende o peixe dele por preferência. Então, lógico, existem. Isso era muito mais nítido antigamente. Hoje até tem bastante gente que usa as duas ferramentas, né? Mas o que eu quero dizer aqui é mostrar efetivamente que
Quando você se apega a uma determinada técnica, uma determinada preferência, você não está enxergando o mercado, você está enxergando a sua preferência. Então a análise aqui está direcionada à técnica e não ao mercado. A técnica ela deve ser usada para entender determinadas variáveis que naquela técnica é possível de ser entendida, para que você tenha possibilidade de entender, né, como que essa variável pode modificar o preço do ativo. Já a outra técnica vai te dar, né, vai te mostrar outras variáveis. E não só essas técnicas vão fazer isso, mas existe um monte de outros fatores relevantes que devem ser considerados também. E que se você se apegar único e exclusivamente a uma técnica, você está com uma crença por preferência que não está contribuindo para a sua lucratividade. E como que eu sei disso? Lógico, a gente tem a pesquisa mostrando. Você está estudando bastante tape reading, não está dando certo. Você está estudando bastante análise técnica, não está dando certo. A pesquisa mostra efetivamente isso, né? Lembrando que menos de 5% dos traders conseguem sobreviver no mercado. O que significa que não é por causa da técnica, né? E crenças para proteger o sonho. Essa aqui é bem enfática e você vê bastante, né? Essa defesa aqui. As pessoas perdem e não conseguem ser lucrativas porque não estudam. A pesquisa é mentirosa. As pessoas que estudam ganham, sim. Isso é uma desculpa, né, para proteger o sonho, tá? Porque você imagina uma pesquisa, você sonha com a lucratividade, em você ser um trader profissional, fazer do trade a sua profissão, aí vem uma pesquisa e fala, meu amigo, olha o tamanho desse muro aqui. As pessoas não estão conseguindo passar. Então o cara, ao invés de entender a pesquisa e se preparar para atravessar esse muro, o que que ele faz normalmente? Ele nega a pesquisa, né? Eu já falei um pouco disso na aula passada. E aqui é muito importante entender isso porque a gente está falando da mentalidade. E é bastante importante você evitar uma mentalidade que vai priorizar suas crenças, como, por exemplo, uma crença para proteger seu sonho. Não vai dar certo. Você não vai se preparar para o muro que vai vir e vai acabar com seu sonho de verdade. Ou seja, efetivamente, no mundo real, você não está protegendo ele, né? Você está terminando de acabar com o sonho, porque você não está olhando para o mercado real, para o campo de batalha e tentando se preparar para isso. Então, quando se diz, né, as pessoas perdem porque não conseguem ser lucrativas e não conseguem ser lucrativas porque não estudam, ele traz uma desculpa para si mesmo que se ele estudar bastante, né, ele vai conseguir passar. Só que entendendo a pesquisa, como foi dito na aula anterior, dá para ver que não é uma questão de estudo. Porque efetivamente algumas pessoas são mais preguiçosas, elas não vão se dedicar tanto, mas não é todo mundo, né? Se você tem uma promessa de que você não vai ter chefe, que você vai ter uma boa lucratividade, que você pode ter tempo livre, liberdade geográfica, muita gente vai estudar para conseguir, né, ter uma situação dessa, que é a promessa, né, do trading. Então, ele acaba utilizando esse subterfúgio para tentar negar aquela pesquisa e achar já uma saída para aquilo, né? Que é estudar, que efetivamente não vai dar certo no mundo real, tá? Não é, lógico, tem que estudar. Estudar é o mínimo, né? Que você tem que fazer para qualquer coisa. Para qualquer coisa, ainda mais para um mercado tão competitivo como o trading. Mas isso é uma das crenças para proteger o sonho. Então, crenças por uma orientação, por preferência e para proteger o sonho. E qual é a consequência? O trader desenvolve uma jornada sem base na realidade e acaba não conseguindo evolução e aprendizado real, levando a sua permanência no mercado a ser insustentável. Ou seja, ele já vai tropeçar logo no primeiro passo. O primeiro passo já exclui ele muitas vezes, porque
ele, na verdade, por conta de não tomar esse primeiro passo que eu estou apresentando, e isso vai acontecer com mais de 97% dos traders, ele vai acabar tropeçando no meio do caminho, simplesmente porque ele está com uma mentalidade errada e se prepara de maneira completamente errada. Então ele começa a tomar um caminho já bastante problemático para ele e para o futuro dele, porque ele não teve uma mentalidade adequada logo no início. E se você já tem, né, um tempo, um certo tempo no mercado, já opera, não está conseguindo ser lucrativo, não tem problema em você dar um passo para trás para você se garantir, né? Garantir que você tenha agora uma escolha melhor para o seu caminho e que possa aumentar realmente a sua probabilidade de sucesso. Ou seja, você está melhorando a sua probabilidade e agora, já com mais experiência, vai ficar mais fácil. Não vai ficar fácil, mas você vai ter um caminho melhor, né? Você está escolhendo um caminho melhor. E como evitar? O passo alinhamento raciocínio vai direcionar o trader a evitar ou eliminar os problemas descritos. Então, esse passo, ele visa a gente tirar, né, essas crenças do caminho, esses problemas do caminho. Então vamos tentar entender como que esse passo pode ajudar você na sua jornada já no primeiro passo, né? Começar bem, começar com a mentalidade adequada para que você tome um direcionamento adequado, para que você possa aumentar sua probabilidade de sucesso, que está tirando completamente os traders iniciantes do mercado. Isso não é hoje, não é ontem, é sempre, tá? Sempre. Mas você pode contar uma história diferente, né? Então vamos tentar contar aí uma história diferente no mercado. É, E você vai contar uma história diferente como? Entendendo qual que é o problema real, e a pesquisa é bastante importante para isso, e se preparando para vencer, né? Então, como já iniciar o passo alinhamento raciocínio? Então vamos descrever agora como que você pode dar logo esse primeiro passo, que é o alinhamento raciocínio. Uma série de medidas que você pode anotar e pode ir sempre relembrando se você está fazendo, está tomando essas medidas e realizando esses passos. Lembrando que a mentalidade ela é extremamente importante. Então, por exemplo, eu vou discorrer aqui rapidamente do tamanho da importância disso. Imagina que você abandona as crenças e tenta entender o mercado real. Então você olha para essa pesquisa e fala: caramba, a primeira coisa que eu posso enxergar na pesquisa é que menos de 5% dos traders permanecem no mercado por mais de 300 pregões. Então a sua mentalidade tem que ser direcionada a quê? Para contar uma história diferente disso. A você tomar medidas estratégicas para que você permaneça por mais de 300 pregões. Se você permanecer por mais de 300 pregões, você já está muito, muito além da média. Entendeu? A importância de entender o mercado real, entender o campo de batalha. Imagina você permanecer por mais de 300 pregões. Você já está contando, já está começando a contar uma história totalmente diferente do mercado. Totalmente diferente do que acontece no mercado real. Né? Lembrando, nem 5% dos traders permanecem por mais de 300 pregões. E 97% dos traders que permanecem ficam no prejuízo. Então, o primeiro passo é permanecer por 300 pregões. E o segundo é buscar uma lucratividade além dos 300 pregões, tá? Que a gente também vai ter uma solução, mas mais para frente. Então, vamos tentar entender essas medidas que você vai tomar para ajustar a sua mentalidade para isso. Então, vamos, se tiver que anotar, vamos lá. Embora eu vou disponibilizar, tá, esse material no final para quem responder a pesquisa, tá?
Então, primeiro, se orientar por dados e contexto. Então, não é se orientar pelo que falou ou que você viu e te agradou, né, na internet. Então, alguém fala uma coisa que você, nossa, que legal. Isso aí não significa absolutamente nada, tá? Se fala muita besteira na internet, principalmente a respeito de trade. Por quê? Porque a grande maioria não consegue ser lucrativo. Então, como ele vai falar alguma coisa baseado no campo de batalha e nas experiências sendo lucrativo? Difícil, né? A gente não vai ter esse tipo de comentário brotando toda hora, né? Eventualmente, muito raramente, né? Vai acontecer de alguém que realmente ganha no mercado falar alguma coisa. Parecer que ganha tem um monte. Mas então você vai se orientar por dados e contexto. E tem uma coisa muito importante nisso daqui. Dados sem contexto é a mentira mais perigosa, porque você prova como verdade, né? Então sempre alinhe dados com contexto, sempre, em qualquer circunstância. Vou tentar discorrer um pouco a respeito para que você entenda bem isso. Vou dar uma exagerada, porque quando você exagera, você acha que tende a passar melhor a mensagem, porque a mensagem fica mais compreensível. Então, vamos pegar a época da pandemia, né? A gente tem ali, em 2020, uma queda de PIB bastante relevante, porque houve, dentro no mercado mundial, a aplicabilidade ali do lockdown, né? Então, ó, lockdown, economia fechando, não temos mais um mercado que vai sustentar, né, todos esses trabalhadores. Então houveram, né, bastante demissões, né? O que que vai acontecer? Toda vez que existe uma incerteza, existe também medidas para que você toma, né, principalmente lá o setor que você tem uma empresa, então você vai tomar medidas para evitar que você quebre no futuro. Né? Então, existe a incerteza, você já vai, opa, colocar um pé atrás e tomar determinadas medidas. Então, esse lockdown causou uma queda de PIB, mas causou uma queda de PIB relevante, né? Aqui no Brasil também houve uma queda de PIB relevante em outros países. Então, se eu pegar o dado ali efetivamente do PIB, colocar, né, ver ali em 2019 aquela queda muito grande, e eu, por ideologia política, eu falar, olha, isso aconteceu porque o governo, na época era o governo Bolsonaro é uma porcaria. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Olha essa queda de PIB, foi por conta desse governo, né? Então eu peguei um dado que está mostrando realmente uma queda de PIB. Estou justificando isso de um, por um problema, né? Através de um motivo, de uma motivação que realmente acontece normalmente, né? Normalmente um governo ruim causa algumas reações posteriores, às vezes no governo, às vezes no final dele, causa realmente impactos relevantes na economia. E nesse momento, o que que eu fiz? Eu trouxe um dado e joguei a justificativa. E aí eu posso pegar diversas medidas do governo que vão balizar ali, né? Que vai sustentar essa minha afirmação. Mas não é verdade, né? Então o dado, ele é real, mas o contexto é bem diferente, né? Então, dá essa exagerado, e aqui não é defendendo governo nenhum, tá? Independente do governo que seja qualquer governo que estivesse, a gente vai ter uma reação dessa com relação a um lockdown que fecha a economia no mundo, né? Então, aqui a gente entende a importância de dados junto com o contexto, né? Tem que fazer um paralelo, sempre, em qualquer situação. Mesmo seus dados pessoais, das suas operações, devem ter dados e contextos, né? Porque às vezes existe em determinada situação de mercado, às vezes determinada situação pessoal, em que justificou o seu resultado operacional, tá? Então precisa traçar dados e contexto, ok?
Utilizar pesquisas para se preparar para não entrar na estatística. Então, como eu disse, né? Se você tem uma pesquisa, por exemplo, da FGV falando que os traders, nem 5% dos traders iniciantes permanecem por mais de 300 pregões. Então, você vai se preparar para não entrar nessa estatística. Você precisa ter essa mentalidade e não, né, a crença por para proteger o seu sonho, dizendo que, na verdade, é por falta de estudo. O que você tem que fazer é tomar medidas estratégicas para que você permaneça por mais de 300 pregões, ok? Não, não tem curso que fale sobre isso, certo? O que se fala, né, normal, acho que a imensa maioria vai te ensinar uma técnica, mas não vai falar a respeito de determinados fatores que são extremamente importantes, às vezes mais do que a própria técnica, para garantir que você tenha alguma chance no mercado. Só que por que que isso não acontece? Porque normalmente a gente tem no mercado de treinamentos para traders cego guiando cego. Pessoas que nunca foram lucrativas no mercado real, mostrando, tentando fazer com que a outra pessoa seja lucrativa no mercado real. É mais difícil, né? E de novo, eu vou fazer uma ressalva. Não é a questão do treinamento, porque a questão do treinamento ela é bastante importante para você entender a técnica, porque e é muito bem ensinado as técnicas no mercado, tá? De treinamento. As técnicas são muito bem ensinadas, mas falta, né, a tentativa de mostrar que no campo de batalha aquilo que é aprendido na técnica não é suficiente. Ela é importante, mas não suficiente. Então você vai fazer diferente. Então entenda as pesquisas, né? Não negue, faça diferente. Tente não entrar na estatística, agindo estrategicamente. A sua mentalidade tem que estar direcionada a isso. Se você quer fazer do trade a sua profissão, se você quer ser lucrativo, se você quer ser só mais um trader que entrou no mercado, tentou e caiu, aí é só fazer a mesma coisa, né? Consome conteúdo gratuito, vai para conteúdo pago, ensinando essas técnicas, entra no mercado, coloca a margem, entra, né? Normalmente vai entrar no simulador, vai parecer, puxa, legal, vai entrar no mercado real. O mercado real é diferente do simulador. Ele vai ter o mesmo dado, mas o ponto de vista muda. Você não tem o mesmo ponto de vista. Então o mercado é completamente diferente para você, no simulador para o mercado real, né? Manter dados sobre o seu operacional e avaliar seus resultados através de dados e contexto, né? Então, você precisa manter os seus dados operacionais e ir traçando, né? Tentando entender qual que era o contexto que você se encontrava e nesse contexto que você se encontrava é que causou aquele dado. E assim você conseguir entender, né, a causa e o efeito, ok? Você vai fazer determinadas mudanças que vão ocasionar diferenças nos seus resultados, e isso precisa estar bem entendido. Quando você utiliza só a memória, é bem falha, tá? É bem falha, e eu vou falar sobre isso. Nunca através da sua percepção. Por quê? O que que acontece normalmente com o trader? Quando ele faz uma operação positiva, ele tende a manter isso na memória. Quando ele não, ele deixa de entrar numa operação que ele teria um ganho muito grande, ele deixa isso bem relevante na memória. Agora, quando ele perde, ele tende a minimizar, ele tende a esquecer mais rapidamente. E quando ele deixa de entrar numa operação que seria perdedora, aí que ele não lembra mesmo. Ele desconsidera muito. Então, a percepção dele está completamente enviesada. E é natural do ser humano, não é por um erro dele. Isso é natural, é da natureza humana.
Então você precisa manter os seus dados e contextos relacionados, né? Você precisa manter de uma forma escrita, numa tabela, mesmo você discorrendo para você mesmo, escrevendo, o dado e o contexto, o que está sendo relevante, e não confiar na sua memória, tá? Na sua percepção. Eu já vi bastante trader falando. Então, o método que eu opero, né, a estratégia que eu opero, ela é muito ganhadora. Ela é muito ganhadora. Mas ele não está conseguindo. Por que que ele não está conseguindo? Porque na percepção dele está sendo ganhadora, mas ela não é de verdade, né? E isso é relevante. Isso é relevante para o mercado real, para o campo de batalha, ok? Talvez não seja no simulador, mas no campo de batalha vai fazer diferença. Então você precisa manter esses dados e contextos relacionados que não dependa da sua própria percepção, ok? Isso é bastante importante. E também não é direcionado, né? Dentro dos cursos normalmente aí no mercado, tá? Sempre analisar de forma profissional, criando ações estratégicas. Por exemplo, ao realizar a compra de dólar futuro, é porque você analisou variáveis que estão relacionadas ao funcionamento real do mercado, comparando e avaliando a assimetria, ou seja, mais potencial para a alta e maior proteção contra a queda. Isso é extremamente importante. Você precisa criar ações estratégicas dentro do mercado, porque o mercado ele não é previsível. O mercado é o caos, porque imagina a quantidade de gente, de players, pessoa física, institucional, bancos, corretoras. Imagina a quantidade de ordem que vai entrando naquele ativo, cada um com a sua justificativa, com as suas necessidades, com o seu medo, com a sua pressão. Imagina cada um com a sua defesa, entrando ali no mercado, colocando ordem no mercado. Quando um preço vai para um determinado lugar, é na verdade o resultado de tudo isso. Então, pelo fato de que só existe subir ou descer, ou ficar de lado, né? Só existem essas três opções. Parece que o mercado ele é previsível, mas não é, né? O mercado não é previsível. Então você faz análise para aumentar a sua probabilidade, né, de um direcionamento, mas isso só vai funcionar se você entender isso, essa simetria, ou seja, um potencial para alta, se você está comprando, obviamente, você precisa de um potencial maior para alta, enquanto você tem uma proteção maior na queda. E vice-versa, se você vai vender, você precisa de um potencial maior de queda, enquanto você tem uma proteção maior, se caso o mercado, alguém, né, coloque ordens de compra. Precisa ter essa noção dessa simetria. E é isso que vai aumentar realmente sua probabilidade de sucesso na sua análise, ok? E como você vai achar essa defesa, principalmente, né? Essa proteção. Isso aí tem diversas formas de fazer isso. Diversas assim, né? Não é tão diversa assim. É mais difícil, é difícil. Mas existem alguns fatores importantes que você vai levar em consideração para que você tenha essa proteção, enquanto você tem uma potencialização, do mercado ir a seu favor bem maior, né? Uma probabilidade maior, né? Então, ou você vai utilizar na sua própria análise, né, essa proteção contra a queda, ou você pode utilizar até hedge para isso, né? O hedge funciona para isso. O hedge não funciona para que você é, é, equalize o mercado no sentido de não comercialmente, tá? Comercialmente é para isso, né? O hedge vai fazer exatamente isso. Agora, quando a gente fala financeiramente, quando a gente está falando de operadores de mercado tentando realizar operações para ter uma performance melhor, a gente está falando de hedge vinculado
a proteger contra essa queda enquanto ele tem um potencial de alta no caso de uma compra, tá? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Imagina um mercado onde caiu muito bolsa, tá muito difícil de entrar vendedor, já entrou vendedor pra caramba, o mercado já caiu bastante. Então, desculpa, existe uma dificuldade maior em entrar mais vendedor, o preço cair em bolsa. Em contrapartida, existe uma questão macroeconômica que faz com que o dólar tenha um potencial de pelo menos ficar no mesmo lugar ou de alta, mas principalmente de alta por uma questão macroeconômica. Quando a gente vê essa situação, é possível você fazer uma compra de bolsa se você analisar que a bolsa estar barata, né? No seu caso, a sua avaliação das suas análises. Então, existe um potencial assimétrico bastante relevante de alta na bolsa e você comprar dólar como hedge, porque você vê que o dólar dificilmente vai cair por uma questão macroeconômica, né? Lógico, você pode errar. O mercado é assim. Muitas vezes a sua análise vai errar. Então, mas entenda que se você entender essa simetria, você está redeado, você está protegido, né? De certa forma. Porque a bolsa tende a não cair muito e o dólar também não. Então você comprou os dois dentro de um mercado que normalmente ele funciona de uma correlação contrária. Então imagina que a bolsa subir, o dólar pode cair, mas você imagina que ele não vai cair tanto. Se a bolsa cair, existe um potencial de subida muito grande do dólar. Então, nesse caso, você está protegido. Então, é uma situação onde você analisa a simetria e muitas vezes pode fazer uma posição mais protetiva em relação à sua própria estratégia aí de alocação, né? Mas o importante aqui é passar a mensagem do seguinte, que a sua mentalidade ela tem que estar direcionada a criar estratégias e entender essa simetria, né? E você precisa estar protegido enquanto tem um potencial maior de ir a seu favor. Essa é a mentalidade importante nesse momento. Então você vai também se autoavaliar como se fosse alguém de fora analisando se você está priorizando o desejo ao invés de realidade. Eu vi que tem um comentário aqui, só um minutinho que eu vou pôr o óculos aqui para ver. Ricardo, boa noite a todos. Infelizmente tenho que trabalhar. Boa noite. Oh, boa noite, Ricardo. E bom trabalho. Vai com Deus. Então vamos continuar. Então, se autoavaliar como se fosse alguém de fora, analisando se você está priorizando o desejo ao invés da realidade. Pode se autoavaliar a cada final de dia de operações. Então, há a possibilidade, né? Você tem que se autoavaliar sempre, ah, olhando se você está priorizando o desejo ao invés da realidade. E você pode fazer isso até todo o final de dia de operação. Você olhar para si mesmo como se fosse uma pessoa de fora e tentar entender quais foram as suas atitudes que foram enviesadas em relação ao seu desejo, à sua questão emocional e onde você estava atuando através de análises reais, né? Análises mais com o pé no chão, estrategicamente. Então você se autoavalia, né? Isso pode ser feito no final do dia, quando você fez as suas operações, tá? Muitas vezes você acaba até antes, né? Opera só até 1 hora. Por exemplo, se você é operador de dólar, isso acontece, né? Muitas vezes. Operar até 1 hora por causa da Petax. E aí, fazer a sua autoavaliação, né? É importante ter essa mentalidade. Então você também vai enraizar na sua mente ah, que você vai agir estrategicamente, garantindo que vai permanecer no mercado por tempo indeterminado até obter sucesso. Bastante importante essa mentalidade, tá?
você precisa enraizar isso na sua mente, que você precisa permanecer no mercado, né, por tempo indeterminado. Então você vai agir estrategicamente, tomando atitudes que garantam que você vai permanecer no mercado o tempo que for até você começar a ser lucrativo de verdade no longo prazo, ok? Então, agindo estrategicamente para não depender do trading, garantindo seus custos de vida através de outra atividade por enquanto. Então, é bastante importante isso. Se você não tem lucro no longo prazo, você precisa tomar atitudes para que os seus custos de vida estejam cobertos, claro, por outra atividade, né? Isso é muito fácil para quem é um empresário que, na verdade, está tentando mudar de ramo, mas ele tem ainda a empresa que está fazendo as suas atividades lá. Também é mais fácil para profissionais liberais, que também têm, né, a sua atividade, mas está fazendo o trade ali, tentando mudar um pouquinho de ramo, por questões de pressão no próprio trabalho, né? Está cansado daquele ramo e está tentando mudar. Mas isso não é tão fácil para aquelas pessoas que entram no trading sem ter uma base, né, uma estrutura por trás, fazendo com que a permanência dele seja muito mais difícil, tá? Muito mais difícil no mercado. Não existe um tempo pré-determinado para você começar a ganhar dinheiro no mercado, tá? Como trader pessoa física profissional. Não existe esse tempo. Cada um leva um tempo diferente. Então não dá para saber qual que é seu tempo. Então pode ser que seu tempo seja longo. Então você precisa garantir que você permaneça no mercado nesse tempo longo, né? E você só vai fazer isso se você garantir que seus custos de vida não estejam relacionados àquilo que você vai precisar no trading, né? Isso precisa estar bem claro, tá? Bem claro, ok? Então, dito isso, né, você vai realizar todas essas ações, né? Anotar ou pegar essa apresentação, e tentar colocar isso em prática, colocando de verdade em prática para garantir que você seja vitorioso e seja um trader de sucesso, um trader que conta uma história diferente no mercado, na sua maioria das vezes, tá? E existem algumas crenças comuns que eu vou citar para que você comece, né, a colocar isso de lado e comece a ser orientado por dados e contexto. Tentar enxergar o mercado real através das suas próprias experiências e através de pesquisas, né? Então vamos entender algumas crenças comuns. Institucional sempre ganha. É uma crença comum, né? Muitas vezes não está diretamente sendo dita pelo trader, mas existe, né, dentro dele aquele pensamento de que o institucional sempre ganha, né? O institucional, ele precisa ser copiado, ele precisa ser seguido, porque ele sempre ganha. Isso não é verdade. Institucional perde pra caramba. Perde pra caramba. A diferença é que ele tem uma estrutura mais adequada para proteger, né? Como, por exemplo, o setor de risco, né? Então, se ele está numa posição que vai prejudicar, que está além do risco que ele pode tomar, vai ser zerado, né? Pelo setor de risco. Ah, e o que não vai acontecer com um trader pessoa física. O trader pessoa física, emocionalmente abalado, ele vai levar isso até zerar a conta, né? E vai quebrar. Mas existe, né? Essa crença institucional sempre ganha, não é verdade. Estão olhando o que eu estou fazendo. É muito competitivo o mercado, tá? Então, por isso que o institucional ele não ganha sempre. Ele perde pra caramba, porque é muito competitivo mesmo. Inclusive entre os próprios institucionais, né? Enquanto tem um tomando uma posição, o outro precisa estar tomando uma posição contrária, senão ele não acha nem liquidez para tomar a sua posição, né? Estão olhando o que eu estou fazendo, né? Muito trader pensa isso, né? Às vezes começa a fazer determinadas operações lá e na hora que ele entra, o mercado vai contra e ele estopa. Isso está muitas vezes relacionado ao seu desequilíbrio emocional
e muitas vezes está relacionado ao seu próprio método operacional. Bem, provável que seja um método operacional. E o problema do método operacional causou um problema emocional também. Então existe nessa crença, estão olhando o que eu estou fazendo, ninguém tá nem aí com o que você está fazendo, tá? Existem a tomada de decisão estratégica que não leva em consideração o que o trader pessoa física está fazendo, nem o trader institucional, se ele toma uma posição que outro institucional olha e fala, esse cara começou a fazer isso, é cagada, viu? Porque esse preço ficou muito distorcido. Ele não tem o menor problema em raspar tudo e depois fazer esse trader, esse institucional correr atrás, tá? Então, estão olhando o que eu estou fazendo? Pode esquecer. Mas existe essa crença, né? Tá bem relacionado com o seu método operacional, tá? Normalmente. Vou prever o próximo movimento. Como eu já disse, né? Discorrer a respeito. O mercado não se prevê movimento. Você entende a probabilidade de simetria. O lugar que você está mais protegido e o maior potencial de valorização, ah, no caso, de você fazer uma análise e tomar uma posição, né? Só ganha no mercado vendedores de curso. Esse aquele pensamento que ele é justificado por conta, justamente desse mercado de cursos de treinamentos para traders que, em sua maioria, de cego guiando cego. A própria pesquisa, ela assina um pouquinho embaixo isso, mas o problema está no só, né? Só ganha no mercado vendedores de curso, isso não é verdade, tá? Não é o só. Existem pessoas que ganham ah, no mercado, que são traders realmente lucrativos, tá? Que sabe realmente operar, sabe ganhar no campo de batalha, sobrevive através disso, e eu faço isso há 15 anos, né? Só faço isso. Mas existe, né? Esse pensamento, principalmente porque esse cara, ele tá frustrado, né? Ele tá frustrado, porque ele provavelmente fez isso, né? Ele comprou um curso, comprou o outro e nada dá certo. Então, existe dentro dele essa justificativa, né? Só ganha vendedores de curso, porque eu já tentei de tudo, não deu certo. Então, esse sentimento, né, de frustração desse cara, tá? O que é justificado, né? E tá tudo bem, tá? Estão caçando meu stop. Isso eventualmente até acontece em determinadas regiões, né? O cara dá uma boletadinha só para ver se tem stop, né? Mas isso não é sinônimo de que estão olhando para o seu operacional e vão fazer isso justamente para que possa estopar você e ganhar dinheiro em cima de você. Às vezes, muitas vezes o cara até toma essa atitude porque ele está exposto de determinada maneira que ele está tentando alguma coisa para conseguir ou sair de uma situação ruim ou ganhar algum dinheiro. Mas estão caçando meu stop. Normalmente é uma crença, tá? Na grande maioria das vezes. O BS está zerando. Isso é bastante comum para quem olha, né, análise de fluxo de ordens. Aquela corretora está zerando. A grande verdade, né, e aqui, lógico, a gente discorrer a respeito no ensinamento da técnica. O ensinamento da técnica vai falar que você está olhando para o cara que está tomando uma posição, uma ação dentro do mercado que está causando preço. Ele tem uma necessidade de fazer aquilo. E aí você vê, né, um determinado movimento, e através desse movimento você pode falar, nossa, o UBS está zerando. E a grande verdade é que no mercado real, no campo de batalha, como isso acontece de verdade? A corretora, o player, o institucional, ele normalmente vai fazer isso se ele até quer que você pense que ele está tomando essa posição. Então, se é uma posição vantajosa para ele, imagina, ele está muito comprado antes, ele começa a comprar muito forte, ele vai utilizar uma única corretora para dar a sensação de que ele tem muito lote, né? E, obviamente, os outros traders vão tentar pegar isso daí, melhorando ainda o preço dele.
Mas quando ele quer tomar uma posição real, ele vai usar diversas pontas e não vai aparecer para você que ele está tomando aquela posição. E quando ele estiver zerando, vai ser a mesma coisa, tá? Ele não vai mostrar. Ele não vai mostrar essa cara, porque se ele mostra, ele vai zerar em preços piores para ele. Então ele tende a utilizar várias pontas, evitando que o mercado possa enxergar, né? Então o fato é, nunca dá para você saber o que o player está fazendo. Porque ele pode estar tomando uma ação estratégica em outros mercados, fazendo hedge, ah, tomando diversas ações em outros ativos, fazendo uma operação estruturada que nada tem a ver com uma posição seca naquele ativo que você está operando. Então, nunca dá para você entender realmente como o que que o trader, né, o trader institucional, o banco, né, aquele cara que tem bastante volume, está fazendo de fato. Ele sabe muito bem fazer isso, tá? Sabe muito bem não mostrar a cara. Quando ele mostra, normalmente, é porque isso favorece ele, ok? Imagina se você tivesse essa capacidade. Obviamente, você não ia mostrar também, né? Quando você estivesse montando uma posição, você ia querer montar a posição em preços melhores e não piores. Então, você não ia mostrar o tamanho do lote que você tem. As pessoas não querem estudar e querem ganhar. Acho que eu já discorri sobre isso, né? É uma das crenças ali, ah, justificando justamente, negando a pesquisa e tentando segurar o seu sonho, né? Tentando proteger o sonho de uma pesquisa que talvez agrida o seu sonho, ao invés de tentar entender a realidade que você se encontra. Preciso de uma estratégia para ganhar. Não é uma estratégia que você precisa para ganhar. Você precisa até de um método operacional para ganhar. É extremamente importante o método operacional, mas não é uma estratégia. Estratégias são variáveis que cruzadas vão exigir determinada ação. O método operacional não, ele vai olhar diversos fatores, tá? E vai agir estrategicamente mesmo. Embora seja o nome, né, estratégia, estrategicamente, são coisas bem diferentes na realidade, tá? No mercado real. Uma estratégia, ela vai ser uma coisa bem, normalmente, mais engessada, né? Porque se apresentar aquelas variáveis, você vai tomar uma determinada ação. O método operacional não é assim, tá? Ele vai tentar entender o mercado real para que você tome uma ação estratégica. Então, você não precisa de uma estratégia. Se a estratégia fizesse diferente na lucratividade do trader, ele, a pesquisa teria um dado completamente diferente, né? Muita gente utiliza estratégia, tudo quanto é tipo de estratégia. Na verdade, testa um monte de estratégia. E eventualmente a estratégia dá certo. Tem estratégia que eventualmente dá certo. Tem estratégia que em determinados momentos ela dá certo, né? Por um determinado período. E aí muda-se um pouquinho a dinâmica do mercado, ela já não funciona mais. E aí daí passa-se o tempo, entra de novo uma outra dinâmica, que aí aquela estratégia funciona. E na verdade, no longo prazo, acaba não sendo efetivo, tá? Não é eficiente. Meu mentor acerta, mas eu não consigo. Muita gente acha isso, tá? Por quê? Porque tem a ideia de que o mentor e os alunos do mentor estão ganhando dinheiro, né? Mas, de novo, né? Pegando o gancho da pesquisa, porque é a única coisa, o único dado real que a gente tem. Se isso fosse verdade, não era esse número absurdo de traders que não conseguem permanecer no mercado, tá? Então, a grande verdade é que, provavelmente, né? Estatisticamente, o seu mentor não ganha. Mas eventualmente, raramente vai ter uma pessoa escutando isso que o mentor ganhe. Mas, assim, a grande maioria, a maioria esmagadora, o mentor não ganha. Parece que ganha, né? Os alunos parece que ganham. Mas isso não é real. Não faz parte do mercado real. Eu vou operar análise técnica e vou operar tape read. Você não vai operar análise técnica. Você não vai operar tape read. Você não vai operar a ferramenta. Você precisa operar mercado. A ferramenta, ela é utilizada para que você entenda determinadas variáveis que é próprio de entendimento daquela ferramenta, para que você entenda essas variáveis e como elas agem na precificação do ativo que você opera.
Você não vai utilizar a técnica como se você estivesse operando ela, né? Ela serve para te dar um entendimento sobre o mercado. Mas quando você comprar dólar, você vai estar comprando um contrato futuro de dólar. Quando você comprar uma ação, você vai estar comprando a ação de uma empresa. Você está operando dólar, você está operando a ação daquela empresa. Você não está operando análise técnica e tape read. Isso parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando você opera a ação, você entende que existem diversos outros fatores que vão contribuir para a precificação daquele ativo, que não vão estar sendo justificados pelo tape read e não vão estar sendo justificados pela análise técnica. Entende? Eu identifico os grandes players e sigo ele. Como eu já disse, né? Não tem como você saber o que o grande player tá fazendo, né? Como eu já discorri a respeito. O mercado subiu porque rompeu a resistência. Isso é bastante comum para quem opera gráfico. O mercado subiu porque rompeu essa resistência. Na verdade, o mercado chegou àquela resistência por causa de um contexto pré-determinado e ele rompeu essa resistência por causa de um contexto pré-determinado. E ele está avançando no mercado por causa de um contexto, né? Por diversos fatores alinhados. O que que eu posso falar a respeito disso? Vamos lá. Imagina que você está operando dólar. Então, o dólar, né, em determinado momento, né, eu lembro que o dólar estava num patamar até que baixo, com os institucionais bem vendidos. Por que que os institucionais estavam vendidos? Porque existiam duas coisas bastante relevantes. A primeira era o aumento provável da produção de petróleo no Brasil. E segundo, que existia uma certa confiança no governo Lula, baseado nos governos anteriores, né, que ele foi mais pragmático. Então, houve, né, essa venda de dólar mais efetivamente pelos institucionais. Ok. E aí, o que que aconteceu? Como o governo começou a tomar medidas bem diferentes, né, das pragmáticas anteriores, e ocorrendo um risco fiscal relevante, o mercado começa a tomar dólar por uma questão de hedge, né, de proteção. Ao mesmo tempo, você tem, né, ao longo do tempo, uma eleição americana onde é eleito, né, existe uma possibilidade e depois é eleito Donald Trump, que efetivamente para o mercado existia uma condição que faria com que as atitudes do Trump sejam, né, baseado no governo anterior, seja de potencializar a precificação do dólar, ou seja, dólar subir em relação a todas as outras moedas. Então você tem de novo uma tomada de dólar. E quem estava bastante vendido? Os institucionais, que agora, não aguentando o tamanho do rojão, né? Porque também existia, por conta de uma questão fiscal, uma capacidade, na verdade, uma preocupação em relação ao Banco Central e à política monetária de ter que avançar com a Selic e o próprio juros futuro mostrando um desalinhamento completo, né, com a inflação futura, a expectativa de inflação. Então você tem aqui ah, o momento clássico de institucionais bastante vendidos em dólar tendo que zerar, causando um aumento maior ainda. Quer dizer, foi porque rompeu uma resistência? Não, é porque existia um contexto com diversos fatores envolvidos que foi cada vez mais tornando-se uma bola de neve que eclodiu numa situação de uma grande valorização do dólar. Não foi por causa de uma resistência, mas ele rompeu uma resistência, né?
Então dá a impressão mesmo, olhando para o gráfico, que ele foi porque rompeu aquela resistência. Mas porque se você utilizar o gráfico como um único fator, uma única ferramenta de análise para o ativo que você opera, né? Lembrando, você não opera gráfico, você opera mercado. Então você precisa entender os contextos e utilizar essas ferramentas, ferramentas importantíssimas para buscar algumas variáveis importantes para justificar, né, de acordo com outros tipos de fatores, justificar uma posição sua e entender melhor o mercado como é de verdade, né, no campo de batalha e não no mundo fantasioso, tá? Em 6 meses serei ganhador. Pode esquecer, né? Não tem. Primeiro, se já. Pô, nem 5% permanece por mais de 300 pregões. Já é um problema isso aqui, né? 6 meses a ser ganhador. Segundo, que mesmo aqueles que conseguem, não existe um tempo pré-estabelecido para cada um, né? Não sei quanto tempo vai demorar para você ser lucrativo. Você tem que tomar medidas estratégicas para que você permaneça o tempo que for necessário para que isso aconteça. Mas falar 6 meses serei ganhador, não dá. E isso vem normalmente de má orientação de treinamentos, dizendo que 6 meses é o suficiente para você ser ganhador, tá? Também é uma crença motivada por má orientação. E uma menção aqui, importante, que agora surge, né? Os big players calculam o mercado e se você souber, você pode ser ganhador também. Imagina se os big players calculam o mercado e assim ele pode ser ganhador. Então os big players vão ganhar dinheiro onde? Se não, só dos traders pessoa física? Ele só tira dinheiro dos traders pessoa física? Não, né? Para ele tomar uma posição do tamanho que ele toma, ele precisa de um institucional na ponta contrária, né? Normalmente. Então, é, se fosse assim, o mercado nem tinha mercado, né? Porque você calculou, pronto. Você ganha. Não é assim. Existe uma competitividade muito grande no mercado justamente por análises opostas, por apostas opostas em momentos diferentes, né? Então, através das análises, seja qual for, né? Um player pode estar achando aquele preço muito barato, o outro está achando que está barato porque aquela empresa está com um problema sério, que provavelmente vai se deteriorar mais ainda. Então, você tem aí dois pensamentos distintos, tá? Então, calcular o mercado vai fazer você ser ganhador? Nem para os próprios bancos isso acontece, né? Se você vê, o banco perde bastante, né, na carteira DTVM também. Porque também nem é a função do banco, né? O banco não está aqui para ganhar de verdade como trader. O banco está para ganhar através de carteira de crédito, né? Esse é o negócio do banco, é carteira de crédito, é pegar dinheiro, emprestar para você e você pagar juros para ele. Esse é o mercado do banco, não é fazer day trade, tá? E alguns autodirecionamentos errados, ou seja, você mesmo direciona de forma errônea. Por exemplo, por um viés ideológico, às vezes não gosta de determinado. E às vezes você tem todo motivo de não gostar de determinado governo. Mas quando você decide ser um profissional, você não pode justificar só pelo governo. Lógico, o governo ele vai causar muita volatilidade, principalmente no Brasil, tá? Ele vai causar. Mas o que eu quero dizer é que você não pode ser influenciado por um viés ideológico. Você não pode, quando você senta na cadeira do trader profissional, o seu viés ideológico é colocado do lado de fora, tá? Depois, quando você levantar, e você vai embora, mete bronco. Mas você não pode comprar uma ação
porque você acha que o governo é muito bom. E você não pode vender uma ação porque você acha que o governo é muito bom, é muito ruim, né? O resultado da empresa veio bom, tem que comprar. Mesma coisa, né? Aqui a gente tem um viés através de um resultado. E, eventualmente, o resultado pode vir melhor ou pior, o que vai causar um certo ajuste, nas apostas do mercado. Mas o fato é que não existe só esse resultado. O resultado em si, ele não fala muito a respeito do futuro da empresa. E a precificação do mercado vai estar relacionado a mudanças de expectativas, tá? Então, se o resultado veio melhor que o esperado, mas dentro daquele contexto, dos grandes conhecedores daquele negócio entenderem que foi um resultado bom, mas ele é um resultado bom agora. No futuro, existe um muro a se passar, um problema a se vencer, que não está muito claro e que causa incertezas. Então, talvez exista momentaneamente, um direcionamento a favor e depois entrega tudo, utilizando esse bom resultado como forma de zerar uma posição que já tinha, né? Ou seja, o cara estava tomando posição lá atrás. Quando veio o resultado bom, é hora de sair. Isso pode acontecer. O que eu quero dizer é que não é só o resultado que vai fazer aquela operação ser justificada, tá? Existe o conhecimento do ramo, existe conhecimento do setor, existe conhecimento naquele mercado, que é preciso, né? Que é o passo especialização vai estar falando a respeito disso. Como eu disse na primeira aula, né? Passo especialização é extremamente necessário. Isso aqui vai ser bastante compreendido lá, né? Esse dado veio pior, melhor do que o esperado. Vou comprar, vender, né? A mesma coisa acontece com dados. Às vezes o dado vem melhor que o esperado. Poxa, vou comprar. Calma, né? Existe todo um contexto, uma história contada antes e toda uma justificativa agora para o futuro. A mesma coisa acontece com o dado, né? Talvez o dado, a- ele simplesmente determina o final de uma determinada movimentação ou de uma determinada expectativa, que vai fazer o mercado agir contra o que talvez, na sua visão, seria o melhor movimento, ou um movimento justificado para aquele dado. Né? Só um exemplo, a gente tem, por exemplo, um dado de inflação. Aí o dado de inflação vai vir em determinado dia lá. Você está esperando esse dado de inflação vir. Mas, dentro do mercado, existem alguns players, né, que já fazem a pesquisa de inflação usando a cesta muito parecida com que aquele, ah, aquela instituição usa para calcular essa medida de inflação. E aí ele já tem mais ou menos, um dado que para ele é basicamente o dado que vai surgir. E ele já fez uma posição antes. E na hora que vem o dado, é hora do quê? É hora de sair também. Então, e lógico, não é só isso, mas o principal é o contexto todo relacionado. Não só se o dado veio melhor ou pior do que esperado. E muitas vezes a gente nem entende, tá? Por que que o mercado toma uma posição diferente? Que às vezes, mesmo você entendendo o contexto, você fica com o pé atrás. Por que que o mercado está fazendo essa movimentação agora? Né? Então, o passo alinhamento raciocínio é o primeiro passo e é imprescindível que você mantenha a mentalidade priorizando dados e contextos seus e do mercado, né? Lembra, dados e contextos tanto das suas operações quanto do mercado, né? Daquele ativo que você opera, colocando o pé no chão no campo de batalha, no mercado real. Só assim você vai se transformar de um trader amador para um trader profissional. Você só consegue vencer no mercado se você for um trader profissional. Enquanto amador, não vai dar certo, tá? Justamente porque o mercado é muito competitivo, tá?
Antes de continuar, eu quero que a Isis vai postar aí uma pesquisa de satisfação que eu peço por gentileza para que você responda a pesquisa para eu entender melhor, né, como que eu posso ajudar mais você. Então, por favor, responda a pesquisa. No final da pesquisa, você vai poder ter acesso ao conteúdo dessa aula, tá? Ao conteúdo, ao material de apoio dessa aula. Então, por favor, né, eu vou dar uns minutinhos aqui, rapidamente, para que você possa responder a pesquisa, para que eu possa continuar aqui. Mas, por favor, faz isso lembrando que eu tenho um presente especial aí para quem ficar até o final. Por favor, peço por gentileza que responda aí a pesquisa para mim. Vou dar só uns minutinhos aí, tá? Falei mais que o homem da cobra, né? Mas é um passo bastante importante, tá? Bastante importante, ok? E é imprescindível que você tome essas medidas. É o primeiro passo, e se você não tomar a medida assim, é bem difícil que você realmente seja lucrativo e consiga fazer do trade a sua profissão mesmo, tá? Vai ser beira o impossível, tá? Se você não tomar essas medidas. Bom, acho que já deu tempo, né? Vamos continuar? Bom, acho que já está até no finalzinho, né? Então a gente tem aqui, passo alinhamento e raciocínio é o primeiro passo, é imprescindível que você mantenha a mentalidade priorizando dados e contextos, bastante importante. Seus, né? Às vezes o cara pode até priorizar ali os dados do mercado e acabar esquecendo os seus próprios. E precisa dos dois, tá? E não só os dados, mas o contexto traçado em relação a esses dados, colocando realmente o pé no chão, falando sobre o mercado real, sobre campo de batalha, e não sobre o que você vê na internet, sobre simulador, sobre muitas vezes o mercado que você está olhando, mesmo o mercado real, que parece, né? Porque você está utilizando ali as suas operações dentro do mercado real, mas você está tão fora, a sua mentalidade está tão fora da realidade que não te ajuda a nada, né? Parece que o mercado nem é o mercado real. Então só assim você vai se transformar em um trader amador, né? De um trader amador para um profissional. E não perca a próxima aula para se aprofundar melhor no primeiro passo, alinhamento estrutura, né? Lembra que eu falei que o alinhamento ele é dividido em duas categorias, o alinhamento raciocínio e o alinhamento estrutura. Alinhamento estrutura é muito relevante, tá? E a gente vai falar como que você vai fazer para para dar esse passo que é fundamental. Sem ele, não adianta, não vai dar certo, não vai conseguir ser lucrativo, não vai conseguir ser um trader profissional. E só assim você terá chances reais de fazer do trading a sua profissão e contar uma história diferente da maioria, certo? Vou parar aqui e vou abrir para perguntas. Se você tiver, pergunta aí. Vou até colocar o óculos para ver se aparece alguma pergunta. Tem dúvida em relação a essa aula, né? Aquilo que eu estou falando, mas se tiver dúvida em relação a outra coisa também, a mercado, estou aqui para responder, tá? E já já eu dou o presente de vocês, tá? Sem perguntas?
Pronto, já, já começou minha dificuldade com coisa aqui. Parece que sem perguntas, né? Não, vocês querem um presente, não querem? Então vamos lá. Antes, falar uma coisa clara, tá? Esse passo é bastante fundamental para que você possa realmente ser lucrativo. Só assim você vai conseguir realmente ganhar no mercado. Não, eu tô falando de mercado real, tô falando de campo de batalha, não tô falando, tô tentando ajudar de verdade você, que você tenha chances reais de ser lucrativo, tá? De contar uma história diferente da grande maioria. Então, é muito importante que se você não assistiu a primeira aula, para te dê, para que dê mais contexto, né, para aquilo que eu falei nessa e para aquilo que eu vou falar na próxima, que você assista a primeira aula. Então, eu vou até pedir aí para colocar, né, para a equipe colocar o link da primeira aula que está disponível no YouTube. Assistir lá, curtir, comentar, fazer pergunta. Pode ficar livre, né, para fazer a pergunta que quiser. É, eu vou pedir para colocar aqui. Então separa aí o link, né, para que você possa assistir depois e entender melhor, né, contextualizar melhor sobre tudo aquilo que a gente está fazendo, porque o que eu estou fazendo é dando passos reais, né, para você entender completamente isso aqui. Eu não estou simplesmente jogando uma teoria para você, para que você acate ela. Eu estou justificando no mundo real, campo de batalha. É assim que a gente faz aqui, porque eu sou trader há mais de 15 anos. E há um certo cansaço em ver só, né, balela falando aí no mercado, principalmente na internet, que não tá ajudando o trader, tá fazendo o trader ir lá estudar uma determinada coisa que é importante, mas não é suficiente, e não ser direcionado para a probabilidade real, né, de ganhar dinheiro no mercado. Eu acho que a Isis não colocou aqui. Vou achar aqui para eu mesmo colocar, tá? Vai, você achou aí? Ah, tá, ela vai colocar aí, tá? Enquanto isso, eu vou separar aqui o presente que eu prometi, tá? Deixa eu só separar aqui. Lembra que eu tenho uma dificuldade aqui com relação à plataforma. Como eu falei, né? Eu sei comprar e vender dólar, tá? Mas como eu sou trader há 15 anos, isso eu sei fazer bem. Mas mexer aqui nessas coisas já é mais difícil. É aí que eu já vou colocar aqui, tá? Esse que eu coloquei aí é da primeira aula, tá? Para que você grave aí, salve esse link para assistir contextualização se você não assistiu ainda. Vamos para o presente, que eu prometi. Estão falando que não é. Ah, eu dei o link do Zoom. Tá vendo? Eu falei? Eu falei que eu tinha problema aqui, dificuldade. Mandou? Ah, ela mandou aí, a Isis, tá? É esse link dela aí, tá? Esquece o meu aí. Vou até deletar ele aqui. Certo. E eu vou colocar aqui o link para você acessar o presente aí. É só você ver detalhes ali e solicitar que eu vou liberar o acesso. Ele é um mini curso prático, tá? É prático.
ele vai falar sobre liquidez do ativo e liquidez no dólar futuro, tá? Então são aulas, né? É um curso extremamente curto porque ele só fala a respeito da liquidez do ativo, mas é extremamente importante se você quiser ser ganhador no mercado, entender realmente sobre o mercado real, né? Então, estrategicamente, são aulas que vão direcionar você para agir estrategicamente diante da liquidez do ativo. Ela colocou ali, né? Então é só pedir, tá? Para ver detalhes, solicitar para entrar que eu vou liberar. Aí você vai atualizar, vai fazer um cadastro, atualiza a página. Quando eu liberar, vai estar lá disponível para que você assista esse mini curso de liquidez do ativo. Bastante interessante, bastante importante para você na prática, tá? Entender e agir mais estrategicamente em relação à liquidez mesmo do ativo. Lógico, não é só isso, né? Mas isso é uma parte bastante importante, ok? E ali você vai ver o quanto é importante e o quanto é interessante agir estrategicamente quando você está operando um ativo, entender melhor ele, entender a dinâmica dele, entender o quanto ah, é importante você relacionar a própria dinâmica à sua estratégia, tá? Bom, tá aí, promessa cumprida, um mini curso gratuito de liquidez do ativo. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Quero agradecer vocês por participarem dessa live, escutar eu falando por tanto tempo, mas garanto que eu tô falando ele é relevante mesmo para o seu futuro como trader, tá? De verdade. Eu sei que não é um conteúdo fácil de se consumir, mas infelizmente o nosso mercado, que é extremamente competitivo, você não vai conseguir passar determinados desafios com conteúdos fáceis, né, de se consumir. Infelizmente, exige um certo sacrifício, um certo esforço. Então, mas eu estou aqui para isso, para tentar direcionar. Agradeço por assistir a live. ah, e obrigado aí, Clarice. E a gente se vê na próxima. Lembrando, alinhamento e estrutura. Obrigado aí, Wilson. Muito legal vocês estarem aqui. Agradeço demais. Marcos, agradeço demais vocês estarem aqui e espero que ajude bastante. Mas não percam as próximas, tá? Porque isso só faz sentido se você ir até o final disso aqui, tá? E garanto, se for até o final, a gente vai ter uma estrutura muito robusta para garantir um aumento significativo de probabilidade para você realmente ser lucrativo. E quem fala isso é quem é lucrativo há 15 anos no mercado. Não é corretagem, não é vendendo curso, não é através de serviços, não. É através somente das minhas operações, tá? Então é isso. Vamos continuar. É uma jornada difícil, mas eu espero que você esteja aqui comigo, tá? É isso e a gente se vê na próxima. E deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui, né? Porque eu falei que eu tenho um problema aqui, mas vou tentar. Aqui achei, tá bom? A gente se vê.